Olá, amigos e amigas, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham em nosso estudo do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje nós temos o capítulo 119, em sequência aos nossos estudos, em que Emmanuel intitulou como Nos Problemas da Posse. E ele nos traz uma passagem que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no seu capítulo 6 e versículo 7, dizendo assim: Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Paulo a Timóteo, capítulo 6 e versículo 7, na sua primeira epístola. E apresentando essa passagem inicial, ele nos traz a sua compreensão. Não encarceres o próprio espírito ao apego aos patrimônios transitórios do plano material que muitas vezes não passam de sombra coagulada em torno do coração. Observa o infortúnio de quantos se agrilhoaram à paixão da posse nos territórios do sentimento. Muitos não se contentaram com a própria ruína, convertendo os semelhantes em vítimas dos desvarios a que se confiaram, insanos. Supunham-se donos das criaturas que amavam, e ante os primeiros sinais de emancipação a que se mostraram dispostas, não vacilaram em abatê-las sob golpe homicida. Julgavam-se proprietários absolutos de bens passageiros e transformaram as lágrimas dos órfãos e das viúvas em cadeias de fome e vínculos da morte. Presumiam-se mandantes exclusivos da autoridade e fortaleceram o império da violência. Superestimavam os próprios recursos e, enceguecidos na megalomania do poder transviado, agravaram junto de si os perigos da ignorância e os processos de crueldade. Todos eles, porém, dominados pelo orgulho, despertaram desorientados e infelizes nas trevas que amontoaram em si mesmos, com imenso trabalho a fazer para a própria libertação. Usa as possibilidades da vida sem a presunção de te assenhorares daquilo que Deus te empresta. Nessa ou naquela vantagem efêmera que te felicite o campo entre os homens, recorda com o apóstolo Paulo que os espíritos reencarnados não trazem consigo quaisquer propriedades materiais para este mundo, e manifesto é que nenhuma delas poderão levar dele. Então, meus amigos, essa compreensão de Emmanuel, como em todas as outras, é sempre muito atual nos problemas da posse. E aqui ele apresenta variados contextos. A posse no sentido afetivo, a posse no sentido material, a posse mais voltada exclusivamente ao materialismo, que é essa prática e essa tradição mesmo de pensamento que por muitos vem sendo cultivado, que faz alguns pensarem que a vida se encerra em tudo o que se pode desfrutar de acordo com os nossos sentidos. Então não existe uma responsabilidade, uma questão de preocupação em relação ao que se faz, porque tudo que se faz aqui não será pedido em conta. Nós não precisaremos apresentar as nossas obras a ninguém, porque pensando que a nossa própria vida se resume no ato da extinção da morte física, então não existe nada além. Portanto, as pessoas que cultivam esses pensamentos, que cultivam mesmo essas energias que existem, ainda que não percebam, vivem deslocadamente, curtindo os desvarios, às vezes das paixões, dos desvios mesmo da conduta, e pouco se importando mesmo com o próprio corpo, com a própria vida, porque querem viver os prazeres, porque querem desfrutar as paixões, querem curtir os momentos, sem ter a responsabilidade sobre si e sobre o outro.
Então a posse, nesse sentido que Emmanuel nos apresenta, nos convoca a um pensamento muito atual, muito recente, nos fazendo entender que nós somos espíritos em uma experiência física. E por sermos espíritos numa experiência física, portanto material, temos sim todos os bens que estiverem ao nosso dispor e por responsabilidade da nossa própria consciência diante do que Deus nos emprestou, faz necessário que tenhamos o uso desses recursos, desses bens que Deus nos emprestou, para que possamos evoluir, verdadeiramente utilizar essas ferramentas como veículos de evolução para nós e para todas as pessoas que estiverem ao nosso alcance. Interessante que Emmanuel, no livro Fonte Viva, nos traz uma mensagem, se não me falha a memória, se chama autolibertação. E ainda no primeiro parágrafo, ele inicia dizendo que para nos libertarmos, para nos livrarmos das paixões do nosso eu, verdadeiramente necessitamos viver como possuindo tudo e nada tendo. Possuindo tudo e nada tendo. Então ele apresenta essa frase como que dizendo assim: olha, tudo te foi emprestado, portanto nada é teu. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós aprendemos, nós somos os seres mais ou menos íntegros e inteligentes aos quais Deus empresta os bens para que possamos utilizar. E ainda assim, nem sempre utilizamos para o bem. Ainda assim, nem sempre utilizamos para o nosso próprio bem, quiçá para o bem do outro. Então é uma inspiração, um dever, em verdade, que nós recebemos para que, de acordo com tudo o que nos chegue às mãos, possamos fazer um bom uso, um bom proveito para nós e para o outro também. Mesmo a partir da nossa própria casa, nós podemos começar a fazer o bem, esse bem que necessita, pelo celular, pelas redes sociais, porque nós precisamos entender que tudo que nos chega é porque Deus permite que chegue. Então as redes sociais também fazem parte desses bens que Deus nos concede. Os meios de comunicação, de modo geral, o convívio diário, a questão financeira, a questão material realmente, tudo o que dispomos de possibilidades para fazer o que precisa ser feito para fazer esse bem e acolher ao próximo e a nós mesmos, nós precisamos verdadeiramente trabalhar nessa questão, porque é algo que nos foi confiado e, como dissemos inicialmente, nós vamos precisar dizer, nós vamos precisar informar a Deus o que nós fizemos com o que Ele nos confiou. E nós rememoramos algumas parábolas, dentre elas a parábola dos talentos, mas uma ainda mais contundente é a parábola do mal rico, que consta lá no Evangelho de Lucas, na Bíblia, e conta sobre duas pessoas, um rico que se vestia de púrpura, que tinha uma alimentação muito soberba, que esbanjava as suas capacidades financeiras, e de um outro lado da história tinha o pobre Lázaro. E esse pobre Lázaro sempre ia à casa dessa pessoa até então rica, para que pudesse, ele tinha as esperanças de poder se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do mal rico. E algumas vezes o Lázaro, que era possuidor de certas úlceras no corpo, recebia lambidas de cachorro enquanto ficava tentando se alimentar das migalhas que caíam da mesa do mal rico. Ao desencarnarem ambos, o mal rico se depara em um momento de tormento mental e Lázaro pode desfrutar da paz
de espírito. Não porque ele era pobre e o mal rico não sofreu porque ele tinha dinheiro, mas sim porque entre um e outro souberam utilizar o que Deus lhe deu. No caso do mal rico, ele não soube utilizar, melhor dizendo. Mesmo vendo as necessidades de Lázaro e aquela situação tão humilhante, a qual ele via a esperança de poder sobreviver, nada fazia para amenizar aquele sofrimento, nada fazia para atenuar aquela humilhação, nada fez e continuava, podemos presumir, se alimentando, vivendo, se vestindo de púrpura e usufruindo de tudo o que dinheiro lhe tinha para oferecer, enquanto Lázaro, diante do seu sofrimento, das dores da úlcera pelas lacerações do corpo, queria apenas um pouco de migalha. E vendo ele, o mal rico, que Lázaro estava feliz no plano espiritual e ele, que era possuidor de grandes bens, estava amargurado em um momento de sofrimento, disse assim: olha, para Abraão, de acordo com o que a Bíblia conta, olha, por favor, permita que Lázaro possa molhar um pouco do seu dedo para que eu possa saciar a minha sede. E Abraão então lhe responde que não será possível, porque todos os bens que foram confiados a ele, ao mal rico, não foram bem utilizados, enquanto que Lázaro pôde desfrutar de uma vida de uma maneira íntegra e inteligente, como o Evangelho nos orienta, nos informa, não blasfemando contra Deus, não desdenhando de outras pessoas que, ainda que ele fosse naquela situação, alguém em um momento de humilhação, existiam outras pessoas que ainda estavam inferiores a ele. Então ele soube utilizar da vida, nós depreendemos a partir do que consta nas Escrituras, soube utilizar da própria vida para louvar ao Criador. E Fénelon, no Evangelho, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos vem advertir, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, quando lá no item 13, ele nos vem advertir sobre o emprego da fortuna, nos informando justamente essa questão, que todos os bens que possuímos podemos utilizar em algo para tornar a vida de outra pessoa menos penosa, menos dolorosa, mais alegre, para que ela possa ter mais esperanças, a sua fé fortalecida e assim possa não somente sobreviver, sobreexistir, mas viver verdadeiramente e poder ter felicidade. E que as esmolas são importantes, mas que para quem pode converter essas esmolas em salários, que faça. Como? Gerando empregos, renda de alguma forma, para que essas pessoas que necessitam não precisem se humilhar para que possam sobreviver, para terem muitas vezes o básico da sua existência, enquanto que a riqueza se acumula nas mãos de uns, falta muito para outros. E essa consciência nos faz entender sobre essas questões tão problemáticas da posse, que ainda assolam a muitos, mas que, graças a Deus, muitas mentes, muitas consciências têm sim despertado para esse propósito. É válido também salientar que não somente as pessoas possuidoras de grandes bens podem fazer algo. Cada um de nós, dentro das nossas capacidades financeiras, dentro das nossas possibilidades de recursos, podemos também fazer o bem, felicitar a vida do outro, de acordo com o que estiver ao nosso alcance. Precisamos trabalhar a nossa vontade, reajustar as nossas lentes, como tanto dissemos, e buscar realmente enxergar como que podemos ser cada vez mais úteis para Deus, entendendo que nós somos apenas alguém que Deus, filhos de Deus, portanto, é importante frisar, nós somos filhos de Deus aos quais Ele nos confiou alguns bens. E desses bens necessitamos fazer
multiplicar para nós e para todas as demais pessoas, inclusive tanto no sentido financeiro quanto no sentido afetivo. Cada pessoa que nos surge, que cruza o nosso caminho, passa a ser também responsabilidade de cada um de nós. Como é que nós vamos comunicar os corações? O meu coração com o coração do outro. O amor não aprisiona, o amor liberta, faz-nos evoluir, faz-nos enxergar a vida com muita mais luz, com muita mais esperança, muito mais certeza, porque é a certeza absoluta de que Deus está cuidando de cada um de nós, apresentando na nossa vida espíritos encarnados e também desencarnados que vão cuidar de cada um de nós, aos quais uns nós vamos ter trocas mais intensas, outros talvez nem tanto, mas que em tudo nós precisamos trabalhar para que o bem efetivamente se faça, para que não tenhamos que prestar contas, pedindo perdão, como fez na parábola dos talentos, pedindo perdão por termos escondido o que Deus nos emprestou, mas para que possamos dizer: Senhor, eu fiz um bom uso do que Tu me emprestou e agora te devolvo os frutos do que eu pude na minha existência plantar e colher. E essa colheita será eterna, porque o bem que se faz nunca se acaba, nunca tem fim. Portanto, meus amigos, é esse o entendimento que nós temos aqui para apresentar dentro desse tempo que nos é oferecido tão bondosamente pelo Centro Espírita Lar dos Humildes. E com muita gratidão, encerramos o nosso estudo de hoje, desejando que o Senhor nos abençoe o coração e nos conceda a sua paz. Muito obrigado a cada um e a cada uma pela paciência e até a próxima semana.